Queridos, bom estarmos aqui. Domingo passado nós estivemos ausente, mas bom estarmos aqui novamente, ver esse momento de comunhão novamente entre irmãos aqui. É muito bom. Temos que estar no domingo de manhã para celebrarmos ao Senhor, para prestarmos o nosso culto de ações e graças ao Senhor. E eu estava ali atrás pensando referente às pessoas que fazem parte do meu ciclo de vida. No meu dia a dia, no meu trabalho, nas pessoas que eu conheço, onde eu estou. E eu fiquei pensando assim, o quanto nós testemunhamos de Cristo. Porque nós cantamos aqui no último cântico, dizendo assim, que nos torna amigo de Deus. E o que é ser amigo de Deus? O que nos ajuda, o que realmente nos move a sermos amigos de Deus? E eu fiz uma pergunta para mim ali, eu quero compartilhar isso com vocês. Porque o texto de hoje, nós estamos nessa exposição bíblica, nessa jornada bíblica em Tiago, na Epístola de Tiago. O texto de hoje, há um versículo lá que vai referenciar que tal pessoa, na questão bíblica, se tornou amigo de Deus. Isso me fez pensar, o que me faz ser amigo de Deus hoje? O que te faz ser amigo de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Como estão as suas atitudes da sua vida cristã, numa questão prática, num testemunho vivo lá fora, dentro do seu lar, no seu trabalho, para com Deus? Se nós cantamos, e é isso que a gente sempre fala aqui, a todo momento, a todo culto, não somente cante, não somente veja as letras, ou porque um ritmo é bom, uma melodia é boa, não. Preste atenção na letra, viva aquilo ali, aquele momento, e leve esse momento também para o seu dia a dia. Se eu sempre estou aqui, domingo após domingo, quarta-feira, no culto de oração, e eu entendo que eu pertenço a Cristo, então a minha vida ela precisa ser cristocêntrica, não egocêntrico eu mesmo. Eu tenho que refletir sempre a glória de Deus no meu testemunho. Como a Bíblia nos ensina sempre, eu tenho que ser esse instrumento lá fora. Não um instrumento que não emite som, não um instrumento que não tem vida. Nós temos que mostrar vida lá fora. Vida cristã. Vida cristã é essa que vai fazer com que pessoas olhem para mim, para você e digam, aquela pessoa é diferente. Aquela pessoa ali está com um semblante alegre sempre. Por mais que esteja passando por dificuldades. Porque nós vamos passar mesmo. A Bíblia não promete para nós, em nenhum momento, dizendo assim que todo momento você vai estar sorrindo, que todo momento você vai ser alegre, que todo momento você... Não, em nenhum momento. Eu já falei várias vezes aqui, e reforço novamente, ainda que Jesus, numa das suas frases aos seus discípulos, aqueles que continuariam o trabalho do Evangelho, a propagação do Evangelho, olha, por isso nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Não prometeu, olha só alegria, só, não. Quem sabe alguns de nós aqui estão passando por situações difíceis. Mas a maior riqueza que nós temos é mostrarmos ao mundo o Evangelho, mostrarmos a Cristo Jesus. Por isso, quando eu canto que me faz branco como a neve, isso já sabemos. Quando eu canto que eu me torno amigo de Deus, a pergunta que eu tenho que fazer para o meu coração e para a minha vida prática cristã é, eu tenho sido amigo de Deus? O quanto eu tenho sido? E aí nós vamos ver hoje, através do texto, que há uma frase muito profunda do autor da Epístola de Tiago, que é o próprio Tiago, irmão de Jesus, a qual já nós expomos aqui, em que ele traz isso à memória dos irmãos, daqueles irmãos que foram assim separados, aqueles irmãos que estavam agora reunidos, e ele referencia as 12 tribos, trazendo o resgate para junto realmente de Deus, aqueles que lá atrás no Antigo Testamento já têm uma promessa. Assim como eu e você, nós vimos desde o início do culto aqui, desde a oração,
que o nosso maior objetivo não está nessa terra. E a palavra de Deus nos ensina. Se o nosso maior objetivo fosse nessa terra, nós somos os mais miseráveis. Já somos tão falhos, tão pecadores, a ponto realmente de, na escola bíblica hoje, eu convido você, nós estamos tratando de um tema extremamente importante na vida cristã, que é relacionado à preguiça. O quanto nós somos preguiçosos, olha, eu estou colocando nós. E muitas vezes não sabemos tratar isso, mas a Bíblia nos ensina. Por isso, faça parte. Realmente se torne amigo de Deus em atitudes. E aí eu fecho parênteses. É bom estarmos aqui nessa manhã. E nessa manhã nós vamos tratar de um assunto que ele é tão simples, tão fácil de entendimento, mas para isso nós precisamos ter em mente uma questão prática. Se nós não tivermos em mente uma questão prática, nós vamos sempre confundir esse tema hoje. A fé verdadeira, ela produzirá boas obras. E eu quero que você nesta manhã preste muita atenção, principalmente na sua vida prática, na minha vida prática do dia a dia. Se realmente eu entendo a respeito dessa fé verdadeira que eu tenho que viver. E se essa fé verdadeira, ela me conduz a produzir boas obras. E aí nós vamos ler o texto. Abre a sua Bíblia comigo aí, no livro de Tiago, na Epístola de Tiago. Capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 14 ao 26. Recapitulando rapidamente, para que você nunca esqueça, por enquanto, esse tempo que nós vamos expor a Epístola de Tiago aqui, essa carta, é que a Epístola de Tiago ela é rica, realmente, em perguntas retóricas. E perguntas que estão relacionadas com o nosso dia a dia. Embora foi escrita lá para aqueles irmãos da diáspora ali, das 12 tribos. E aí nós vemos ali essas perguntas relacionadas ali com o nosso dia a dia. Se nós pegarmos todo o livro de Tiago e começarmos dia a dia, amanhã, no seu devocional, olha, eu já vi a exposição do capítulo 1, do capítulo 2, estamos aqui iniciando. Se eu começar o capítulo 1 amanhã, como uma prática devocional da minha vida, domingo que vem, provavelmente você vai chegar para mim e falar assim, pastor, olha, realmente é profundo. É profundo. É algo que mexe com a nossa vida prática. É algo que confronta o nosso coração. E o mundo hoje, nós também precisamos de confrontação. Sermos confrontados todo dia, todo momento. Desde os nossos pensamentos, às nossas atitudes, aos nossos planejamentos futuros. Temos planejado muitas vezes, não temos convidado ao Senhor para nos ajudar numa questão futura. E sabemos que, biblicamente, o amanhã pertence a quem? A nós? Não. O nosso único objetivo maior é permanecermos firmes, fiéis no Senhor. Porque o nosso único objetivo é estar com o Senhor. Esse é o nosso único objetivo. E aí, com isso, nós vamos ver hoje 2 temas que não tem como caminhar separados. Fé e obras. Para o cristão não tem como caminhar separado. Não tem. E nós sabemos que, lembrando só, que a fé, ela é um meio, é um instrumento para nós, para a salvação. Se um dia nós aceitamos Cristo Jesus como Senhor e Salvador, foi por meio da fé. Não foi pelo nosso mérito.
Foi pelo meio da fé. Porque nós cremos nisso. E se você tem dúvida nisso ainda, leia textos. Efésios 2, a partir do versículo 8, 9. Nós somos salvos pela fé. E isso é dom de Deus. Não vem de vós, para que você não se vanglorie. E aí já confrontam algo no nosso coração. Eu sou salvo porque eu tenho uma boa disciplina na igreja. Ok, e lá fora? E lá fora? E no seu lar? Tem uma boa disciplina? Dou exemplo quando estou sozinho? O que passa na minha cabeça quando estou sozinho? Quais são as minhas atitudes? Quais são os desejos? Lembram lá de Tiago, capítulo 1? A respeito dos desejos? Lembra? Olha, eu quero lidar com essa situação. Com fé, peça sabedoria a Deus, que a todos dá. Já vimos isso aqui em Tiago. Já vimos também aqui em Tiago. Nosso irmão fez a exposição. Não devemos olhar com acepção de pessoas. Ah, aquele lá está bem mais vestido. Aquele lá. Não! Se temos esse comportamento, que igreja somos? Diante de Deus, não há acepção de pessoas. Então nós temos que aprender isso. Eu olho para o próximo com amor. E isso é um ato de obra. E nós vamos ver hoje. Não tem como separar fé das obras. Não tem como. E ainda há religiões que trabalham no seguinte oposto. Quanto mais fizer, quanto mais bem fizer, mais eu vou ganhar em troca. E nós, cristãos, não somos dessa forma. Eu faço algo para alguém pensando algo em troca. Não há ninguém aqui que faz isso. Ainda que o nosso coraçãozinho lá, às vezes, traz o velho homem. Ah, eu fiz um favor para tal pessoa e a pessoa é ingrata. Não faça isso, irmão. Não pense dessa forma. A sua recompensa não é de quem você ajudou. A sua recompensa é do Senhor. Lá na glória, aqui não. Olha quanta coisa nós temos aqui para lidar no nosso dia a dia, a nossa prática, o nosso coração com o livro de Tiago. E aí nós vamos ver hoje a respeito dessa fé verdadeira, que produzirá boas obras. Aí nós vamos entender juntos. Amém? Vamos ler o texto? Capítulo 2, a partir do versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, podemos já colocar o nosso pai da fé, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo,
não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários, e algumas versões vão dizer os espias, e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Nós percebemos que Tiago, ele enfatiza essa questão da confrontação para os nossos dias de hoje. E o versículo 14, ele vai direcionar a fala dele para um grupo de irmãos. Meus irmãos, qual é o proveito? E essa palavrinha, esse conjunto dessa frase, qual é o proveito, vai aparecer mais vezes no texto. Pelo menos mais uma vez. Qual é o proveito que há? Se alguém disser, olha, eu tenho fé. Eu tenho fé. E muitas vezes nós usamos esses termos. Eu tenho fé que, e às vezes usamos até errado. Que proveito há isso? Se alguém disser que tem fé, e aí, mas não tiver obras, não tiver atitude, não tiver ações. Para o quê? O que o Tiago está querendo dizer com isso? Ele complementa no versículo seguinte, dizendo assim, olha, e ainda uma questão anterior, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Nós sabemos que sim, hoje, para nós como resposta. O que salva uma pessoa hoje? É a fé em Cristo Jesus. Que ele é direcionado por quem? Pelo Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Praticamente é quase o nosso slogan aqui. Né? Esse slogan que é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu, não sou você. Nós temos que ter em mente sempre o quê? Nós somos apenas instrumentos para esse acontecimento. Para que Deus introduza a fé no coração dessa pessoa, para que essa pessoa creia e aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E passe a ter uma vida cristã, baseada somente na fé. E aí nós vamos aprender hoje que não. E aí Tiago, no versículo 15, ele vai usar uma referência extremamente importante para um contexto de irmãos e para um contexto de igreja também, que somos nós. E olha só que interessante. Primeira questão dele em cima é, qual é o proveito se eu disser que tem fé? E aí no versículo 15 ele vai dizer, se um irmão, preste atenção, irmãos, se um irmão ou uma irmã estiver carecido ou necessitado, e olha só, de dinheiro, o texto não diz isso. De uma casa, o texto não diz isso. De um carro, o texto não diz isso. O texto diz o quê? De roupa e alimento. E nós estamos trabalhando aqui no livro de Tiago, mencionando sempre o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte, ele não é só Mateus capítulo 5. Ele é Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, 8. É tudo isso. E aí Tiago está trazendo a memória dos seus leitores e para nós, dia de hoje, dizendo, olha, o que adianta você dizer que tem fé? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento. O que adianta? E aí ele vai concluindo, né? Lhes dar o necessário. Olha, contudo, você diga lá, olha, ok, irmão, vá em paz, fartai-vos. Como se dissessem assim, sabendo da necessidade do próximo, ou nem conhecendo a necessidade do próximo. Falamos, vai em paz, vamos orar. Deus vai prover. Comportamento mais fraco. Se a gente for, vamos analisar profundamente aqui a respeito do nosso tema, a fé verdadeira produzirá boas obras. Eu exerço a minha fé, mas eu enxergo a necessidade do próximo. É isso que o Tiago está dizendo. Qual é o proveito de eu me achar um super, mega crente, mas eu não enxergo a necessidade do próximo?
E aí, a referência aqui, ele poderia dizer irmãos, mas ele referencia dizendo, ó, irmão ou irmã. Preste atenção. Muitas vezes, nós caímos numa armadilha que só dizer assim, olha, Deus vai te ajudar, Deus vai... Mas a pessoa está gritando para nós e não percebemos, estamos insensíveis à obra, à fé verdadeira, ao cumprimento. Eu tenho que realizar a obra, eu tenho que socorrer. E aí nós continuamos aqui. E aí no versículo 17, ele diz assim, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Entenda isso. Entenda isso. Se eu digo somente, tenho fé, vou para a igreja, lá fora, vejo as necessidades das outras pessoas e não faço nada. Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes nem oro, nem intercedo pela outra pessoa que compartilhou comigo algo. O que adianta? E Tiago está dizendo, olha, se você não complementar isso, a sua fé, com o socorro, com a obra, ela é morta. É como se dissesse para nós assim, é uma fé falsa. E quantas pessoas que estão inseridas às vezes dentro das igrejas vivem dessa forma? Uma fé falsa. Uma fé que não entendeu ainda que o Senhor o chamou para que ele sirva. É aquele jargão, né? Nós somos chamados para servir e não para ser servidos. A palavra diáconos na Bíblia é para todos. Não é somente num contexto eclesiástico, administrativo, dizendo, olha, nós temos aqui o diácono, o presbítero. Isso é uma organização. Mas a palavra diácono, servir, é para todos. Todos nós. Todos nós aqui, se nós sairmos daqui hoje e pensarmos, a minha fé é verdadeira. Ela não é uma fé falsa, porque eu me importo com o próximo. Eu enxergo o próximo. E aí eu não tenho como cair nessas armadilhas aqui. Por isso que assim, eu falei que é um tema simples de entender. A sua fé verdadeira em Cristo Jesus te promoveu a salvação. E não tem quem tire isso. E se um dia você, por alguma situação, você falar assim no seu coração, eu não quero mais, eu vou usar o termo que é o contexto de todos nós, não quero mais ir para a igreja. Não quero mais. Não quero mais. É um negativismo muito grande de que não entendeu a fé verdadeira. Não entendeu. Eu vejo às vezes situações, somente crentes que são velhos já. Velhos de tempo de casa, tá? Eu vou falar tempo de casa assim, de igreja. Falar, não preciso ir na igreja, porque em casa eu adoro a Deus, eu leio a Bíblia, eu estudo e tal. E nos argumentos que eu mais utilizo é esse aqui. Tá, mas em casa você não vai ser confrontado pelo o seu olhar, o seu pensamento quando olha para o irmão e fala, nossa, esse irmão aí não vai ser confrontado lá. Eu sempre comento a respeito disso. E o que eu sempre entendo também é assim, baseado no texto aqui. Não é uma fé verdadeira. Porque uma fé verdadeira, ela promove em nós o ato de piedade, de amor para com os outros. O ato realmente de entender que eu sou um instrumento de Deus para anunciar o Evangelho. A fé verdadeira faz isso. Me perdoem de usar esse termo, mas a fé falsa me leva sempre para uma vida cômoda. Uma vida que eu não preciso me esforçar nada, mas eu quero tudo de bom para mim. Tudo que Deus tem de melhor eu quero.
Mas eu servir a Deus, não, isso para mim não, é muito difícil. Então nós temos que repensar algumas questões da nossa vida cristã. E uma delas é baseada na fé e obras. Também não estou dizendo que você vai sair daqui hoje fazendo... Se o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração a respeito disso, vai e faz. Mas pense, é um conjunto. Tiago está nos ensinando aqui. Tiago ensinou os seus leitores lá a respeito disso. É um instrumento. A fé é um instrumento. E as obras é o complemento. E aí o versículo 18, Tiago vai dar aquela ideia de um desafio que os seus leitores enfrentariam e que nós também enfrentaremos. E talvez algum de nós já enfrentamos. Quando algumas religiões dizem assim, não, lá nós somos movidos pelas obras. Quanto mais nós fizermos, mais nós temos a certeza que nós estamos fazendo bem. Essa é a frase que a gente ouve muitas vezes aí. E aí Tiago, no versículo 18, vai dizer, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. E olha o desafio. Mostra-me essa tua fé sem obras. E eu, com as obras, te mostrarei a minha. Tiago está dizendo, olha, vocês serão desafiados. E somos desafiados a todo momento. Na nossa fé. Se alguém, como o Tiago mostra aqui, diz assim, mostra-me a tua fé sem obras. Eu te mostrarei a minha com obras. Qual é a sua postura? Qual será a nossa postura? E é interessante que ele responde aqui também, orientando aos irmãos. Crês tu que Deus é um só? Faz uma pergunta aos irmãos. Cremos que Deus é um só? É óbvio a resposta. É óbvio. Mas a pergunta ainda é, nesse mundo, a qual é regido por Deus, que criou o mundo, e as regras são de Deus, não são nossas. Nós temos crido realmente somente em Deus? É uma pergunta. Porque está dizendo, crês tu que Deus é um só? É uma pergunta. Por quê? Aí ele diz, se você faz isso, fazes bem. E ele faz uma comparação. Porque até os demônios também creem e tremem. Olha o desafio aqui. Tudo para dizer, olha, fé e obras caminham juntos. Eu sou chamado para uma obra na pregação do Evangelho para ir falar para pessoas. Qual é a fé que eu exerço? A fé que o Evangelho é poderoso para salvar. E a obra que vai ser realizada. Eu nesse ato estou fazendo obra. A fé verdadeira produzirá boas obras de salvação, de amor. E aí nesse desafio, ele continua, e aí ele dá a lembrança aos seus leitores, assim como nós. É lembrança, e é bom isso. Ele diz no versículo 21, não foi por obras que Abraão, o nosso pai, ele ainda referencia, dizendo, olha, o nosso pai. Porque nós sabemos até hoje, no dia de hoje, né, se nós fôssemos ler agora Gênesis capítulo 22, a respeito de Abraão, do seu filho Isaque. A maioria de nós sabemos a história. Mas olha que interessante. Quando você vai lá para Hebreus capítulo 11, você quer ver sobre a questão da fé e obras? Vá para Hebreus capítulo 11. Você vai ver toda a galeria da fé. E aí lá, há momentos que você vai começar a ler e você vai perceber que homens ali foram decapitados, morreram. Né? E aí, diante disso, aparece Abraão lá, mostrando que a fé dele, baseada na obra,
estava além do que ele imaginava de fé. Porque diante do sacrifício, Deus pediu a ele o seu filho. E nós sabemos a história, quanto tempo Abraão e Sara estavam esperando, aguardando o filho. E aí, com isso, ele vai para o sacrifício. E o filho pergunta: pai, não tem nenhum cordeiro? Quem vai ser o cordeiro aqui? Fé com obras. E aí Abraão, sabemos a história, põe seu filho ali, mas ele tinha uma convicção, que em Hebreus vai dizer, de obediência, e que no momento certo, Deus proveria. Então, Tiago traz a lembrança dos seus leitores a respeito de Abraão. E aí, mais uma pergunta, né? Nosso pai foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Qual a resposta óbvia? Sim, ele foi justificado. E aí, Tiago diz, vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura. Havia promessa para Abraão, a qual diz, ora, Abraão, olha a condição, creu em Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. E sabemos que a fé é que nos justifica. Em quem? Em Cristo Jesus. E aí há os complementos. Quando Jesus começou a sua jornada realmente de pregação do reino, levantando homens, e ainda hoje levantando homens, como eu e você, para anunciar o Evangelho. Ele tratou a respeito de todas essas questões. Eu vou justificar vocês pela fé, mas realizem as obras. Pregação do Evangelho. Um dos pontos. E aí aqui, aquele máximo, aquela questão, aquela premissa máxima. Eu digo aquele ponto máximo que talvez nós poderíamos levar conosco de tantas coisas que nós já ouvimos aqui. E Tiago relembra aqui que Abraão, diante dessa fé verdadeira, que produziu boas obras, obras de obediência, da convicção, ele foi chamado amigo de Deus. Por isso que nós não combinamos nada com louvor, mas tem uma frase lá que me chamou a atenção, que nos torna, que nos faz amigos de Deus. São as nossas atitudes, as nossas ações. Ações essas verdadeiras, de uma fé verdadeira, de uma fé que olha para o próximo, a necessidade do próximo, e não diz só apenas, olha, né, como diz o texto aqui, né, diz assim, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o que comer. E ser chamado amigo de Deus aqui, eu penso comigo, será que eu sou chamado amigo de Deus? Pensei comigo. O que me falta? Me falta realmente exercer uma fé verdadeira que produzirá bons frutos, boas obras, né? Ou bons frutos que seja. Que boas obras eu tenho produzido? E vamos lá para o finalzinho. E aí, o versículo 24, ele vai dar essa ideia de novo, de que fé e obra não caminham separados. E eu quero que você entenda junto comigo nesta manhã, que não é só apenas o meu ato de fé. O ato de fé eu já tenho ele assim muito bem posicionado. Agora eu preciso complementar isso. E as obras? O que eu tenho feito? O que eu tenho realizado para o reino de Deus? E aí o versículo 24 vai dizer, vai convidar os seus leitores e a nós numa ação. Na minha versão diz, verificais. Verifica. Analise. Que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente.
É o complemento, é as duas coisas. As duas coisas caminham junto. Não tem como separar. E aí no versículo 25, Tiago vai relembrar novamente. Aquela pessoa que na visão lá atrás era excluída da sociedade lá. Aquela visão que foi provavelmente apresentada para todos nós na semana passada aqui da acepção de pessoa. Ele usa um exemplo de um homem que também teve suas falhas. Lá atrás, Abraão, nós conhecemos um pouco da história. Sabemos que em algumas atitudes dele humana, ele tomou uns caminhos meio tortuosos lá. E aí agora ele relembra de novo. E na minha versão diz de igual modo, ou semelhante, a quem? Não foi também justificada por obra a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? E ela é referenciada em Hebreus também. Hebreus capítulo 11. Então, novamente, Tiago relembrando aos seus leitores e provavelmente trazendo a nós aqui como igreja, olha, ela realizou uma obra lá, ajudando aos espias. Lembram da história de Jericó lá? Lá de Josué? Todos nós lembramos. Se você não lembra, eu quero trazer na sua memória rapidamente. Esses espias foram para olhar como que era toda a estrutura. E ela foi a pessoa que os escondeu, que os ajudou. Quando ela tomou essa atitude, para nós nos dias de hoje, para o contexto que nós estamos vendo aqui, por que Tiago está escrevendo? Relembrando ela. Pela fé verdadeira. O texto não diz o que tinha de promessa para ela. Mas quem foi Raabe? Jesus, quando nós olhamos toda a descendência, está o nominho dela lá. Raabe. Descendência de Jesus. Exerceu a fé em obras, porque ela tinha convicção. E aí, para finalizar o texto, a leitura e a exposição aqui, versículo 26. Ele diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto. Já vimos algum corpo sem espírito? Recentemente tem os Walking Dead, né? É assim que pronuncia? Walking Dead. Né? Os zumbis, né? Não somos zumbis. Ele está dizendo, olha, assim como um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então nós temos que estar atentos. Olhar para o sentido bíblico e olhar assim, fé e obras caminham juntos. Eu não posso ser um crente que penso só exercer a fé verdadeira, só, não faço mais nada. E aí nós vamos ver 3 verdades aqui, rapidamente. De que a fé verdadeira produzirá boas obras. E a primeira verdade, eu quero destacar com você, ela está relacionada nessa demonstração. O quanto nós demonstramos interesse, realmente preocupação, aí, ou verdadeiramente nos importando com o próximo. Lembra no começo da nossa leitura, quando o Tiago diz, olha, que proveito há? Qual é o proveito? Ainda diz, né? Qual é o proveito disso? Disso o quê? De uma fé que não tem obras. Olha, há um irmão, uma irmã passando por necessidade. E aqui, como eu falei, né? Não é necessidade de uma casa, de dinheiro, não. De roupa e de alimento. E não enxergamos. Então a primeira verdade aqui é, olhe, preste atenção para o próximo. E o meu próximo não é somente quem está aqui na igreja. As suas atitudes lá fora também
vão mostrar para as pessoas o quanto você realmente exerce a sua fé salvadora e em obras. E não precisamos mostrar para ninguém que a gente faz mais do que o outro. Não precisamos disso. Temos que ser crentes autênticos, crentes de fé verdadeira, que produz boas obras. A primeira verdade, demonstre amor ao próximo. Esse é um grande desafio nosso. E a segunda verdade está baseada naquele desafio que nós vimos aqui, que Tiago mostra. Da questão de crer. Crer em um só Deus. Se eu tiver uma oportunidade um dia, se Deus me permitir, pregar em algum lugar em que a gente tenha pessoas que não confessaram a Cristo como o Senhor e Salvador ainda, realmente é um bom texto. É um bom texto. Em que as pessoas creem? Eu vou mudar as pessoas. Em quem nós cremos, nós crentes, verdadeiramente? Porque ele diz aqui. Em quem nós cremos? Em um único Deus. Não tem como negociar isso. Ontem, eu digo que é sempre uma oportunidade para nós de crescimento. A pessoa me mandou uma mensagem e um jovem estava passando por uma situação lá demoníaca. Aí eu digo todos nós, não só pastor, né? Eu digo que a autoridade está sobre todos nós. Aí me chamaram e eu fui lá. Aí depois de toda a situação, a pessoa foi liberta, tudo, e depois eu fiquei pensando comigo, um jovem de 18 anos. Um jovem bonito, saudável, fisicamente. E dentro daquela situação, quando eu perguntei, eu falei assim, ele sempre atribui isso não a nós, né? Mas no meu coração veio assim, aquilo que nós trabalhamos muito aqui, a questão do aconselhamento bíblico. No meu coração veio, será que ele toma algum remédio? E eu perguntei para os pais. 3 remédios. Ansiedade, um por convulsão e o outro por, não lembro lá se era questão do intestino. 3. E aí quando eu fiz a pergunta para ele assim, você crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador? Porque você já falou para mim que confessou. E ele demorou um pouco e na hora veio ao meu coração o texto. Texto dizendo, crês tu que Deus é um só? Ou a quantos deuses ele tem servido? E isso serve para mim e para você. Nós servimos a um único Deus. Mas lá fora, temos o desafio de mostrar que servimos a um único Deus e que fazemos bem isso. Porque até os demônios creem e temem, como foi o acontecimento de ontem. E como o texto diz em Efésios capítulo 6 também lá. Nós sabemos isso. E você e eu temos esse desafio diário. Diário. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é. Mas contra os principados e potestades que vivem aonde? Nas regiões celestiais. E temos que exercer a cada dia uma fé verdadeira que produzirá boas obras até nesses momentos em que as pessoas estão precisando. Por isso que a primeira verdade foi essa. Amor ao próximo. Realmente olhar lá, olha, eu me interesso. E a segunda é crer em um só Deus. Não divido isso com ninguém. E você tem o direito, e se você tem autoridade para isso, para mostrar isso para a pessoa lá fora. É aquela história de Timóteo, né? Está servindo a quem? A Deus ou Maomon? Ao dinheiro. O Timóteo vai dizer, né? Lá, só relembrando. E olha que interessante, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Fecha parênteses. E a última verdade aqui, que nos ajudará a entender que a fé verdadeira produzirá
boas obras é demonstrar essas obras através das nossas ações. Temos 2 exemplos aqui que Tiago traz à nossa memória e à memória dos seus leitores: Abraão e Raabe. Temos vários outros exemplos bíblicos. Então o nosso desafio é demonstrar essas boas obras através da nossa fé verdadeira. Temos feito isso? Provavelmente sairemos daqui hoje trazendo isso à nossa memória e colocando isso em prática. Porque se não colocarmos em prática, não teremos crescimento. A vida cristã, ela precisa ser uma vida de prática. De prática. Ah, pastor, eu tenho dificuldade nisso. Peça ajuda para o seu irmão. Peça ajuda para a liderança da igreja. Peça ajuda. Não pense que você é um super crentão. Muitas vezes nós precisamos compartilhar isso. Esse é um pilar do aconselhamento bíblico. Pensarmos que estamos lidando e muitas vezes precisamos de ajuda e não falamos. Não falamos. O quanto realmente nós temos demonstrado a fé verdadeira. Ou entendemos a respeito da fé verdadeira. E ainda o desafio maior, o quanto nós temos produzido boas obras. Com o próximo, com o desafio de hoje, talvez de sairmos daqui e olharmos com uma visão diferente para o mundo ou para o contexto onde estamos e começarmos a colocar em prática. A fé verdadeira produzirá boas obras. Amém? Vamos orar. Agradecendo a Deus por tudo que já aconteceu nesse lugar e entendendo que as nossas atitudes, ou melhor, a nossa ação, nos ajudará a exercitarmos essa fé verdadeira e a produzirmos boas obras. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, e te agradecemos, Senhor, pela exposição, Senhor, da Tua Santa Palavra, palavra que é viva e eficaz, e temos entendimento, Senhor, que nos confronta. Por isso, nesta manhã, Senhor, te agradecemos, porque entendemos que a fé sem obras é morta. E o nosso compromisso, Senhor, como cristãos, Senhor, nessa terra, é exercermos essa fé verdadeira, Senhor, mas demonstrando, Senhor, as obras, ajudando, Senhor, o próximo, aqueles que estão junto conosco, aqueles que estão no nosso ambiente de trabalho, aqueles que estão necessitados, Senhor, até mesmo de ouvir a respeito do Teu Evangelho. Inquieta o nosso coração, Senhor, através do Teu Espírito Santo, para que possamos, Senhor, sermos alertados a respeito disso. E nos ajuda, Senhor, a cada dia, a realmente exercermos a fé verdadeira. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.